Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Muito bom dia, feliz Páscoa para todos. Que o Senhor Jesus ressuscitado possa estar no coração de cada pessoa. É claro que chocolates e etc. são coisas que alegram o dia da família e da criançada. Então, que o Senhor Jesus esteja aí também presente, porque ele é o homenageado, né? Ele é aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Agradeço imensamente a você que todos os domingos acompanha o nosso culto. Você que diz assim, Pastor José Maria, o senhor não tem ideia, mas eu sou membro da Igreja Identidade de Cristo. Sou membro da Igreja Identidade de Cristo. Talvez na sua cidade, no seu estado, por não ter a Igreja Identidade de Cristo, às vezes você vai em outra igreja, mas você sabe que o seu coração serve a Deus conosco na Igreja Identidade de Cristo. E talvez você que diz, pastor, não, eu já fico em casa, acompanho de forma online, sempre as mensagens que me alimentam, as mensagens que me trazem alegria, que traz paz ao meu coração, são as mensagens que o Senhor prega. Então, por esta razão, é que todos os domingos eu sento aqui e gravo essa mensagem. Sempre que possível, eu vou ter algo a mais, eu vou fazer ao vivo também. Mas já tivemos momentos em que eu deixei de fazer gravado para fazer ao vivo e na hora deu um problema na conexão da internet e a pessoa acabou não ficando boa a live. Então, eu prefiro sentar aqui, esse é garantido, né? Já postamos ele antecipadamente, só para entrar, ser publicado às 10 horas da manhã no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, agradeço imensamente a você que está conosco nesta manhã. Seja bem-vindo. Eu já tenho o meu cálice aqui preparado, já está aqui pronto para nós cearmos juntos daqui a pouco. Gostaria também que você tivesse o seu pão, o seu cálice, para que nós possamos pensar na morte e na ressurreição de Cristo. Eu quero falar um pouco com vocês. Hoje eu não quero falar muito sobre a morte de Cristo. Eu quero apenas dizer que se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, a obra dele teria terminado com a sua morte. E ele seria comparado como qualquer outra pessoa que fez grandes feitos, mas quando morreram, finalizou a sua obra. Porque todos nós, um dia que aqui vivemos, um dia a nossa obra física, material, que nós aqui desempenhamos, vai chegar um dia que essa obra vai terminar e assim nós passaremos. Claro, estou falando de forma material. A diferença entre Jesus e os demais líderes religiosos de todas as religiões do mundo é que o Senhor Jesus, ele ressuscitou para não mais morrer. Então, o fato de Jesus ter ressuscitado e estar vivo dentre os mortos após ter ressuscitado é o que faz toda diferença na nossa vida e que nos leva a amá-lo e a servi-lo. Primeiro, entendendo, ele morreu pelos meus pecados, ele ressuscitou para me dar o direito de me conectar com Deus. Claro que a salvação é de graça, mas eu preciso abraçá-la. A salvação é de graça, mas eu preciso recebê-la. Se eu não receber a salvação, se eu não abraçar a salvação, não tem como aquilo que Cristo fez me beneficiar. Eu vou ler para vocês, falando da ressurreição. Então, a maior dom, maior graça foi a vida que Cristo nos deu. E depois da vida que Cristo nos deu, a maior graça foi Cristo ter morrido e ressuscitado em nosso lugar. Então, eu quero que você entenda que ele morreu e ressuscitou para cancelar
o escrito de dívida que havia contra nós nas ordenanças do Senhor. No livro de Colossenses, capítulo de número 2, Colossenses, no capítulo de número 2, a Bíblia Sagrada disse que havia um escrito de dívida, havia uma confissão de dívida, na linguagem jurídica, em nosso nome. Adão, quando pecou, ele fez uma confissão de dívida. Portanto, todos nós que nascemos depois do pecado de Adão, nascemos debaixo dessa confissão de dívida, desse escrito de dívida que havia contra nós nas ordenanças de Deus. E todas as pessoas que viveram antes da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, viveram debaixo dessa confissão de dívida, dessa confissão de culpa, e por isso eles eram meio que subjugados ou aprisionados, mesmo que esperassem em Deus para a salvação na vinda do Messias, mas esse escrito de dívida, de uma certa forma, os prejudicava, porque eles morriam, mas eles não tinham acesso ao paraíso, ao seio de Abraão, porque ainda o inimigo tinha uma certa autoridade sobre eles por causa do escrito de dívida. No livro de Colossenses 2,14, diz o seguinte, havendo riscado, olha o que Jesus fez, havendo riscado, o que Jesus fez? Cancelado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. O que Jesus fez? Pegou o escrito de dívida que nos separava de Deus e que dava ao inimigo autoridade sobre as nossas vidas. Jesus tirou esse escrito de dívida, cancelando, rasgando esse escrito de dívida e pregando na cruz. E os adversários que tinham o poder e usavam esse escrito de dívida, no versículo 15 de Colossenses 2 diz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Então, Jesus, ao vencer, ao ressuscitar, o que Jesus fez? Jesus nos deu a vitória sobre os principados, sobre as potestades. Uma das orações que Jesus fez foi com base no Salmo 16, no versículo 10, que diz assim, porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu corpo ou o teu santo veja a corrupção. Ou seja, a oração que Davi aqui fez, profetizando sobre o Messias, pedindo que o corpo dele não se decomposse. E exatamente o que aconteceu, o corpo de Jesus não entrou em decomposição. Ele foi morto na cruz, colocado no sepulcro na sexta-feira e desceu aos lugares mais baixos da terra, tá? Derrotou Satanás, derrotou os principados, derrotou as potestades e agora deles triunfou na cruz. E ainda mais, libertou aquelas pessoas que estavam aprisionadas, que viveram debaixo do escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Quando você lê no livro de... vou pegar aqui alguns textos bíblicos, tá? No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, 21 e 22, Paulo fala o seguinte, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, o pecado de Adão trouxe a morte, a ressurreição de Cristo trouxe a vida. Meu amigo, anote isso. O pecado de Adão trouxe a morte. Adão morreu, Cristo ressuscitou. Veja que aqui, Paulo já nem está falando mais da morte, agora ele já está falando da ressurreição de Cristo, contrastando-se com o que Adão fez. Adão morreu e nos matou. Cristo ressuscitou e nos trouxe a vida. Diz o texto no versículo 22,
diz aqui, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados com Cristo. Vivificados com Cristo. Todos morreram em Adão, mas com Cristo todos nós seremos vivificados. Agora, todos quem, pastor José Maria? Esta é a grande pergunta. Todos quem? No livro de João, capítulo 11, versículo 25, Jesus disse assim, ó. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda falando com Lázaro, aliás, com as irmãs de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, ainda que o pecado de Adão mate essa pessoa, espiritualmente falando, mas se ela crê em Jesus, ela recebe uma nova vida. Vou seguir aqui falando. Agora vou falar de 1 Tessalonicenses 4:14, que diz assim, porque se cremos que Jesus ressuscitou, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, se chegar o final da nossa vida e você continuar crendo em Jesus até morrer, tá? Se você morre crendo em Jesus, crendo que Jesus morreu e ressuscitou por você, e você morre acreditando, né, que Jesus morreu e ressuscitou por você, sabe o que vai acontecer? A morte física será apenas uma passagem dessa vida para a vida com Cristo, para a vida com Deus, para a eternidade, porque você vive crendo em Jesus Cristo. Um outro versículo que eu quero mostrar diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso viver crendo em Jesus Cristo. Eu preciso viver crendo em Jesus Cristo, tá? Eu preciso viver acreditando que Jesus Cristo morreu por mim. Eu não merecia, ele fez de graça, ele me amou tanto que fez isso, tá? Ele me amou tanto que fez isso. E existe uma coisa muito interessante. Quando você se batiza nas águas, Romanos capítulo 6, versículo 5, talvez você não saiba disso, mas quando você se batiza nas águas, de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 5, porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabia que quando você se batiza nas águas, é como se você estivesse morrendo com Cristo? Você aceitou morrer com Cristo para poder receber a vida eterna? E aí que eu pergunto, quantos de vocês não acreditam que tem que batizar? Muitas pessoas não acreditam que tem que batizar. Muitas pessoas, elas dizem assim, não, mas eu não preciso batizar, eu já me batizei. Quando eu era criança, eu já me batizei, eu não preciso batizar. Por quê? Mesmo você batizou, você não tinha entendimento da palavra. Qual o entendimento que você tinha? Você foi apresentado, você foi consagrado. Seja na igreja evangélica ou na igreja católica, você foi consagrado. Porque o batismo é depois que você entende que Jesus morreu e ressuscitou por você. Então você aceita o batismo como símbolo da morte. Você está morrendo com Cristo para então você ressuscitar com Cristo. Por isso, ser batizado é um dos requisitos para ser salvo. Porque Jesus disse assim, quem crê e for batizado será salvo. Ainda falando de Romanos, no capítulo de número, vou pegar aqui Romanos, capítulo de número 10, Romanos capítulo 10, vai falar sobre como é que acontece a nossa salvação. Que eu acho que o que importa para nós aqui é saber que Jesus morreu e ressuscitou. Nós já sabemos e cremos. Agora, qual o benefício? O que eu tenho? O que eu recebo? Já que ele morreu em meu lugar e ressuscitou também
para me trazer de volta à vida, me dá o direito de ter o Espírito dele, direito de ter o Espírito Santo comigo e direito de viver uma nova vida com Deus. Romanos capítulo de número 10, versículo 8, 9 e 10. Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. Mas, o que ela diz, falando da palavra? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, olha, presta atenção, o que eu tenho que fazer? Com a minha boca, eu confessar que Jesus é o Senhor. E em meu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A grande pergunta é, existem pessoas que não crêem na ressurreição de Jesus? Você já ouviu falar de pessoas que não crêem que Jesus ressuscitou? Claro, a Bíblia fala. E hoje também encontramos pessoas que falam, isso aí tudo é... Isso aí não... A pessoa não crê que... Ela vê como um acontecimento qualquer, ela não bota isso no coração como sendo parte da vida dela. Por isso, ela não está sendo salva. Porque assim, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por isso eu trago a importância da ressurreição, de você crer que Jesus ressuscitou. Pois, verso 10, com a boca se crê para a justiça, com o coração se crê para a justiça. É no coração que se crê para ser justificado. E com a boca se faz confissão para a salvação. Então veja bem, meu amigo, que aqui começa a diferença entre a pessoa que entregou a vida a Deus, que está vivendo com Deus ou para Deus, e a pessoa que não se importa com a salvação dela. Eu quero falar só mais um pouquinho aqui, sabe? O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, eu quero conhecer o poder da ressurreição de Cristo, porque o poder da ressurreição é o que transformou tudo. A igreja começou depois da ressurreição, tá? A vida cheia do Espírito Santo começou depois da ressurreição. Ou seja, a igreja começou depois da ressurreição. Tudo aconteceu depois da ressurreição. Então imagina, se nós não tivéssemos, se Jesus não tivesse ressuscitado, meu amigo, nós estaríamos aqui perdidos. Imagina, como é que nós iríamos crer num Deus que não ressuscitou, que morreu e continua morto, como qualquer outro dos deuses que fizeram coisas, né? E não ressuscitou. Então, a Bíblia vai nos orientar, tá? A palavra vai dizer para nós que nós guardamos essa virtude de Deus, 1 Pedro diz, tá? Que nós guardamos essa virtude de Deus, e por ela, pela palavra, né? Nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos para a glória dele. Essa é a nossa fé e esperança. Um dia vai chegar o nosso dia e ele também vai nos ressuscitar para estar juntamente com ele. Então, é necessário que você faça duas coisas. A primeira, que você confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E a segunda coisa, você acredite ou acredita que Jesus ressuscitou para te dar a vida eterna. Claro que a nossa vida não é só aqui nesse mundo. Se você esperar só aqui nesse mundo, né, nós somos os mais miseráveis, porque aqui nosso tempo passa rápido e tudo voa. E daqui a pouco nós estaremos onde? Entrando na nossa salvação eterna. Eu quero fazer uma oração por você agora. Eu quero que você pegue o seu cálice. Pega o seu cálice. Duas coisas. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Segunda coisa, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Segura o seu pão, segura o seu cálice na sua mão agora, por favor. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala assim comigo. Diga, Senhor Deus. Diga comigo. Diga, Senhor Deus. Eu acredito. Fala. Eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, mas fala forte, minha amiga. Você está em casa, você está aí, você pode falar mais firme. Diga, eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor. Eu te peço, meu Deus, perdoa todos os meus pecados.
Diga isso, perdoa todos os meus pecados, consciente ou inconsciente que eu tenha pecado. Eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. E agora eu te peço, meu Pai, também eu acredito que Jesus ressuscitou dentre os mortos, está vivo há quase 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás. Ele continua vivo e ele está vivo no meu coração, porque ele me deu o direito da vida eterna. Pai, eu consagro agora este pão e este cálice que nós vamos comer e beber, representando a vida eterna do Senhor em nós. Oh, diga comigo, Senhor Jesus, comendo deste pão, eu recebo a vida de Deus em minha vida. Comendo deste pão, eu recebo a graça de Deus. Assim seja. Pode comer do pão. Glória a Deus. Semelhante modo, também, depois de cear, Jesus tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Podem beber agora do cálice do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluias. Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Aleluias. Cristo que padeceu uma vez pelos pecados do justo e dos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas foi vivificado no Espírito. Aleluias. Jesus foi morto na carne, mas ele foi ressuscitado em espírito, segundo o que está escrito na carta de Pedro, meu Pai. Pedro disse isso, meu Deus, que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para a glória do Deus Pai. Ó Senhor, eu te agradeço, meu Deus. Agradeço pelo Senhor ter ressuscitado, trazendo vida, trazendo paz para cada um de nós. Eu entrego nas tuas mãos, meu Pai, a vida de todos que oram comigo agora. Sejam santificados pela palavra do Senhor Deus. Em nome de Jesus, assim seja. Amém e graças a Deus. Tem um texto muito interessante aqui, eu vou ler rapidinho. O Senhor aqui diz, um texto que fala o seguinte, que Jesus, quando ele foi morto, tá? Ele foi morto, aqui diz assim, ó, porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo e pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Haviam pessoas aprisionadas, como eu falei, pessoas que estavam aprisionadas, e ele foi lá e pregou para essas pessoas, os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus e esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, apenas 8 almas se salvaram pelas águas do dilúvio. Maravilha. Então Jesus, na morte dele, ele pregou para essas pessoas que morreram sem conhecer a verdade que ele veio trazer. Eu quero agradecer a sua participação e quero dizer, eu li Pedro, tá? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. 1 Pedro 3, cadê meu pai? Deixa eu voltar aqui. 1 Pedro 3, 18, tá? Eu li 1 Pedro 3, 18.
Tá bom, gente? Pessoal, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vou terminar aqui, senão fica muito longo o vídeo. Se você quiser ofertar ou dizimar na igreja, eu vou deixar o número do Pix aí. Você faça isso porque a Igreja Identidade de Cristo tem que avançar e nós temos que ajudar outras pessoas, tá bom? Caso você sinta o desejo de colaborar como dizimista, como ofertante desta obra, fique à vontade, use o Pix da igreja e ninguém precisa nem saber. Fica entre você e Deus, tá bom? Entre você e o Espírito Santo de Deus. Estamos esperando a sua semente. Que Deus te abençoe ricamente no nome do Senhor Jesus. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Quarta-feira, 10 horas da manhã. Até lá.